Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Gestar. E hoje nós temos aqui uma grande amiga, uma colega que trabalha com a gente. Vocês já devem conhecer aí do nosso Instagram, né? Mas hoje ela veio para falar de outra coisa. É a doutora Caroline Mendes. Ela é obstetra, ginecologista e ela tem a especialização também em cirurgia minimamente invasiva na parte de ginecologia, mais especificamente em endometriose. Tudo bem, Carol? Ai, gente, que honra estar aqui. Tô muito feliz pelo convite. Muito bom estar entre amigas e poder falar desse assunto que é tão importante, que é a endometriose. É isso Verdade. aí. Hoje nós vamos bater um papo, né? Bater papo. Botar fofoca em dia. Ô, Carolzinha, mas me conta uma coisa antes de tudo. Você sempre pensou em ser ginecologista e obstetra? Não, eu decidi isso no último ano de faculdade. Assim, eu passei a faculdade toda sabendo que eu queria procedimentos, porque eu sempre gostei de botar a mão na massa e fazer as coisas. Só que eu já rodei por vascular, cirurgia vascular. Aí só que eu falava, meu Deus, eu não quero fazer residência de cirurgia geral. Aí eu pensei, vou fazer pediatria, porque tem, né, outros procedimentos que dá pra fazer. Só que eu falava, ai, não dá, assim, eu não tinha muito tato, sabe, com as crianças. E aí, no final, no último ano, o primeiro parto que eu assisti, eu digo que foi o Canto da Sereia, porque quando eu me emocionei tanto, tipo, meu olho brilhou, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. É isso. Gente, a obstetrícia, né, a ginecologia obstetrícia, ela escolhe, não é a gente que escolhe, ela é amor ou ódio, ela é né? amor ou ódio, eu falo isso na faculdade, né? Ou você ama ou você detesta. E tem que amar, porque assim, só motivação não dá pra mulher, aguentar né? tudo que a gente passa. Com certeza. Então, foi ali no finalzinho da faculdade que aí você viu. No último ano. É ginecologia obstetrícia que eu quero. E a ideia de, tipo, lidar com a mulher em todas as fases, né? Adolescente, adulta e idosas. Poder ter essa troca mesmo, acompanhar até a minha própria saúde, né? Eu me vi muito, vi minhas amigas, familiares, enfim, como eu poderia ajudar e contribuir para a saúde da mulher. É bom, né? Porque a nossa especialidade tem esse leque, né? A gente pode um trabalhar mundo. em tanta coisa. É um mundo, exatamente. É um mundo. É de pequenininha Você fica perdida, até vou fazer idosa, exatamente. Então, e aí, perdida em tudo isso da GO, como é que você foi parar na endometriose, Gente, né? a endometriose também me escolheu. Porque na época da residência, assim, eu tive pouco contato com pacientes de endometriose. Eu tive mais contato com a parte, assim, de esteroscopia, que trata pólipo, mioma e tudo mais. E eu adorava fazer esteroscopia, porque é um procedimento muito rápido, com pouca morbidade, ou seja, a paciente ia de alta para casa no mesmo dia e resolvia muito problema. Então, eu fui para a parte minimamente invasiva, a parte cirúrgica, pensando na esteroscopia. Mas quando eu cheguei na residência, que eu me deparei com aquelas pacientes de endometriose, com aquelas cirurgias super complexas, assim, a endometriose, ela deforma a anatomia normal e aí a cirurgia devolve de volta a qualidade de vida para aquela mulher. E aí eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, meu Deus, realmente é uma forma, assim, linda de ajudar essas mulheres, sabe? E também a escuta, que eu sei que é um lado que eu tenho, que muitos cirurgiões não têm paciência para ouvir, para conversar, para explicar. E eu percebi, eu falei, eu posso fazer diferença nessa parte, não só operando, mas também sendo uma escuta para aquela mulher. Até porque muitos dos que operam são homens, né? E acaba que a gente tem coisa que a perde gente essa quer afinidade. conversar. Exatamente. Eu recebo muitos assim, eu amo meu médico, eu gosto do meu médico, doutor, mas eu tô aqui porque tem coisa que eu preciso falar com a mulher. Tudo bem. E a gente sabe que a mulher que tem endometriose, ela tem um estado assim de fragilidade emocional, às vezes, porque a endometriose, ela vem e junto ela traz algumas coisas com ela, né? Sim. Então são pacientes que precisam realmente desse olhar direcionado, esse olhar individualizado, esse olhar humano e empático. É verdade. Porque são pacientes que precisam desse suporte. Agora, introduzindo assim, fala um pouquinho da endometriose em si. O que é endometriose? Porque antigamente não se falava tanto de endometriose. Não. E hoje é um boom, assim, chega paciente aqui no meu consultório, doutora, eu tenho certeza que eu tenho endometriose. Calma, né? Vamos conversar. Porque muito se fala sobre endometriose, mas explica aqui pro pessoal que está assistindo a gente, o que é endometriose? Vocês lembram se na graduação vocês viram algo sobre endometriose? Porque eu não lembro. Eu não lembro. Também de Eu não ter lembro, visto, eu não lembro. Né? Não lembro. Então, pra gente falar de endometriose de forma simples, é preciso a gente olhar pro útero, tá? Então, o tecido que reveste o útero internamente se chama endométrio, e nas pessoas que têm endometriose, esse tecido vai estar também fora do útero. E eu digo que é tecido porque quando a gente menstrua, não é só sangue que sai. A gente descama células, muco e o próprio endométrio em si.
além do sangue. E esse tecido pode estar presente, por exemplo, na bexiga, no ovário, nas trompas, no intestino. E todos os meses, quando a mulher menstrua, vai causar grande inflamação, liberação de fatores inflamatórios muito grandes. Por exemplo, numa menstruação normal, né? A gente tem a cólica causada pela prostaglandina, que é a substância que causa a dor. Nas mulheres que têm endometriose, a concentração de prostaglandinas é 2 vezes maior. Ou seja, a inflamação também é maior. Então, assim, só para o pessoal entender, o normal não é ter esse tecido, né, da camada interna uterina fora do útero. Exatamente. E as mulheres com endometriose possuem isso fora do útero. Isso. Então, isso vai atingir ali e vai dando uma piorada na qualidade de vida dessa mulher. Porque olha como a doutora Caroline falou, são mulheres que têm mais dor. Isso. Então, são mulheres que durante o período ali pré-menstrual, menstrual ou independente? Na maioria dos casos, os sintomas vão iniciar no período menstrual, tem uma característica cíclica. Porém, com o avançar da doença, isso pode mudar. Então, quando a doença começa a atingir outros órgãos, outros sintomas vão aparecer e nem sempre vão estar relacionados com a menstruação, mas tendem a se intensificar nesse período. A paciente que chega para você no consultório, quais são as principais queixas dela? O principal, assim, 90% dor pélvica cíclica, ou seja, cólica menstrual incapacitante, né? Uma cólica que ela fala, eu não consigo trabalhar, eu tenho que ir na emergência fazer medicação na veia, eu falto a escola, falto a faculdade, enfim, ou seja, atrapalha toda a vida dela. E outro sintoma também que elas não falam de cara, mas quando eu pergunto, elas dizem dor na relação sexual. É muito comum. Ela fala, dói, mas assim, depende da posição e tudo. Outro fator que limita a vida da mulher. E uma questão também muito prevalente na endometriose é a infertilidade. Entendi. E você falou assim, faltar escola. Então, desde meninas mais jovens, não é uma doença que acomete ali, né, depois de tantos anos? Todas as faixas etárias. Adolescência, a vida... Lógico que na vida reprodutiva, né, ali dos 20 aos 30 anos, ela é mais comum. Ou seja, ela é diagnosticada nessa fase, mesmo tendo começado antes. E até, em casos mais raros, na pós-menopausa, ela pode aparecer também. Meu Deus. Ô, amiga, e me fala uma coisa. Existe, assim, uma predisposição? Por que algumas mulheres têm a endometriose e outras Já se não? sabe isso. Tem muitas a teorias, gente né? sabe que tem fator genético associado. História familiar positiva para endometriose é um fator que fala a favor, mas a gente ainda tem poucas respostas, né, sobre a origem. Tem várias teorias para explicar, cada uma delas vai explicar um mecanismo, mas a gente não consegue, com uma teoria, explicar todos. E toda cólica é endometriose? É engraçado isso, né? A gente escuta muito, né? Eu tenho muita cólica, tenho certeza que eu tenho endometriose. Mas nem toda cólica é endometriose. Não, tem horas que eu começo a acreditar que é. Porque quando você vai perguntando... A gente escuta muito, A gente né? normaliza tanto a cólica Aham. que quando você vai perguntando assim, meu Deus, parece que toda mulher que tem cólica tem endometriose. endometriose. Mas não. Às vezes, uma cólicazinha que dura, por exemplo, no primeiro dia da menstruação, muito leve, tomo um remédio melhor e eu consigo voltar pra vida... Não é endometriose. Mas a gente tende a caracterizar a endometriose como uma cólica incapacitante. Só que eu tenho medo de ficar falando isso, porque às vezes a mulher pensa, minha dor tá ok, eu consigo viver com ela. Porque ela normaliza. E Ela não já se porque... acostumou. A tolerância, a sentir a dor. tolerância dela Exatamente, de dor já exatamente. é mais alta. Eu já tive pacientes, por exemplo, que descobriram que tinha endometriose num procedimento cirúrgico de urgência e só depois disso ela falou, meu Deus, faz sentido agora tudo que eu sentia. Ela normalizou a vida inteira, isso com mais de 30 anos de idade. Ela só descobriu porque precisou de uma cirurgia. Meu Deus, olha isso. E só ela falou assim, meu Deus, agora faz sentido. Todos os meus sintomas. Então, assim, atenção aqui, né? Se você é aquela paciente, aquela mulher que tem muita cólica, que precisa cancelar toda a sua agenda, né? Todo o seu dia, suas programações, reunião, porque tá com a cólica que te incapacita. Se você, quando vai ter relação com seu marido, você sente dor, você sente desconforto, isso não é normal. Não dá para normalizar isso. Busque ajuda, busque uma avaliação, né, uma consulta, para que as coisas sejam elucidadas. Porque eu acredito, Carol, que a paciente entrou no seu consultório, com poucas palavras, você já deve olhar assim e deve falar, tem endometriose. Sim, ela entra já pela carinha ali, a gente já vê. E outro sintoma também que as mulheres relatam muito e faz parte da endometriose é a fadiga.
muito comum no nosso dia a dia, Muito. né? Mas quando você vai investigar melhor, a mulher tá com um nível de inflamação tão grande, ou até com um nível de sangramento tão alto que as Nossa. vitaminas, os minerais estão baixos, e ela entra no estado de fadiga mesmo. Então, a endometriose, ela pode aumentar o fluxo também ou não? Ela é mais difícil a endometriose fazer isso, mas pode também. Ou seja, fadiga, né? Aumento do fluxo sanguíneo. Sim. Então, com certeza é uma mulher que vai precisar ali, né, de um suporte e de um acompanhamento. E além de, você falou assim, tem aquela paciente que eu vejo, ela tem a carinha da endometriose. Mas como que é feito, assim, o diagnóstico para essa paciente? Tá, o Como ter diagnóstico... certeza que a carinha dela é realmente... Antigamente, há muito tempo atrás, precisava da comprovação histopatológica. Ou seja, precisava fazer uma videolaparoscopia para biopsiar o foco de endometriose. Hoje em dia, graças a Deus, o diagnóstico é clínico. Então, eu não preciso de nenhum exame para diagnosticar. Por quê? Muitas vezes a lesão não vai aparecer no exame. Se a técnica do exame não foi adequada, se o preparo não foi adequado, ou se o foco é superficial. Sim. Mas foco superficial não é igual a menos sintoma. Às vezes a mulher tem muito sintoma com pequenos focos. E aí o exame que a gente pode usar, né, de imagem para dar esse diagnóstico é a ressonância com preparo intestinal ou a ultrassom. Ainda não existe superioridade entre elas, pode ser usado qualquer um dos dois. Porém, eu peço que mesmo que o seu exame dê normal e o médico diga tá tudo bem, não tem nada, não acredita. Se você tem sintoma, o exame pode ser que não dê nada mesmo. E aí... Principalmente se ele foi feito por alguém que não tem experiência nessa parte da endometriose, né? Não é treinado para ver. Exatamente, porque realmente é uma coisa muito discreta a ultrassom, gente. Então pode passar despercebido. Às vezes a posição da paciente, às vezes o preparo intestinal, né? Eu que faço ultrassom, não faço a parte ginecológica, mas já fiz. A gente vê o quão difícil é, né? E aí tem outros sinais indiretos também. Então, às vezes só no fazer o exame a gente vê a movimentação de um órgão no outro. Então, assim, é muito discreto, entende? É assim, a gente empurra o útero, aí vê se o útero tá deslizando, não tá. Se ele não tiver, já é um sinal. Então, assim, são coisas muito discretas. E se a mulher tem uma cirurgia prévia, isso também atrapalha, porque pode confundir com foco de endometriose. Exatamente. Então, o que vale mesmo é o que a mulher sente. Por isso que é importante, tão importante essa escuta, né? Ouvir o que ela tem para dizer. Verdade. Então, assim, caso o seu exame, né, tenha dado negativo e você tem todas essas clínicas, né, todas essas queixas que a gente está conversando aqui, vale a pena procurar uma segunda opinião, né? E realmente ter esse olhar de uma forma mais individualizada, porque a gente não está aqui para tratar exame. A gente não está aqui para tratar exame. A gente trata a paciente, as queixas e a clínica dela, mas o exame, sim, quando a gente consegue avaliar no exame, ele acaba nos ajudando também, né, Carol? Também. Ele ajuda também, assim, a dar uma resposta para a paciente, né? Porque às vezes ela tem, por exemplo, sintomas urinários. Passou vários meses sendo tratada como infecção urinária, com antibiótico, fazendo exames, fazendo cultura. E aí o exame, ele mostra, tem foco na bexiga, olha só. Por isso que eu tava com esse sintoma. Deus, olha isso. Então, eu acho que sabe o que é o pior da paciente da endometriose? Eu acho que é isso. É a falta do diagnóstico, principalmente se ela não passa com uma ginecologista que trata isso, né? É sempre assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Corpo mesmo. E você nunca sabe o que você tem. Não tem nada pior no mundo que a gente sentir alguma coisa e não saber o que tem. Né? A gente vai no médico, a gente costuma dizer, graças a Deus não encontrou nada. Mas no caso da endometriose, essa paciente que tem uma dor crônica e não sabe de onde vem, isso é muito frustrante. Então, são pacientes que têm mais depressão, mais ansiedade, não é, Carol? São pacientes mais deprimidas, mais frustradas, com a vida sexual prejudicada com isso. Então, por isso que eu acho que você fala que você sabe a carinha, né? E nunca é uma carinha muito boa, infelizmente. Geralmente, quando a doença já se arrasta por muitos anos, né? O diagnóstico tende a demorar até 10 anos para ser dado. Quanto mais demora, mais a doença progride e os sintomas psicológicos dela também. Que a dor tem um caráter psicológico. Não estou dizendo que a mulher está inventando a dor, não é isso. Mas o componente psicológico interfere também na intensidade dos sintomas. Então, quanto mais deprimida está a mulher, quanto mais ansiosa está a mulher, tende a ter uma piora também da endometriose. Gente, é porque eu fico imaginando qual a qualidade de vida que essa mulher vai ter. Exato. Ela vive com dor. Na hora que ela vai ali namorar com o esposo dela, aí tem dor também, né? Exato. E aquilo, uma pessoa que sente dor crônica, né? Ela não tem sossego, ela não tem sanidade mental, porque imagina, vai chegando não tem próximo da qualidade de menstruação, vida. imagina aquela ansiedade. É um terror.
É um E terror. assim, imagina que é uma mulher que já foi em vários médicos, aí olham e o médico responde: isso é coisa do seu corpo mesmo, você vai ter que se acostumar com isso. Eu tive vários pacientes. É que cólica, relataram. toda mulher tem cólica. Exato. E pacientes às vezes, pesquisando problema de coluna, dor na perna, quando eu do lado assim direito, por exemplo. Quando eu peguei o exame, tinha uma lesão gigantesca próximo da inervação da região e causava os sintomas. Gente, E a pessoa investigando outras coisas. gente, vocês assim. estão vendo o quão profundo, né? O quão... Olha isso, era uma dor na coluna. Era uma dor na perna. E poderia vir Só que da o que endometriose. muda aqui tem esse caráter cíclico, ou seja, no período menstrual a dor ficava mais importante, mais incapacitante do que era nos outros dias. Meu Deus, Então tem que cara. prestar atenção, gente. Às vezes um sintoma que você não tem nada a ver com a menstruação, se ele piorar durante a menstruação, já é um sinal. Isso. Verdade. Isso. Né? E o Carol, você falou que 10 anos aí, às vezes, pra se dar um diagnóstico, né? E aí a gente acaba atrasando tempo de tratamento e, consequentemente, evolução da doença acaba existindo de uma forma maior. Sim, como ela é uma doença crônica, ela vai evoluir, né, de forma lenta e gradual. Então, quanto mais o tempo passa, mais esses focos podem, a cada menstruação, surgem novos focos e a doença pode se ampliar. Até evoluir, por exemplo, para o que a gente chama de pelve congelada. Chegar a um ponto que todos os órgãos estão aderidos, os ovários estão aderidos no intestino, e aí torna ainda mais difícil porque aumenta o risco, por exemplo, de uma obstrução do intestino, de uma obstrução das vias urinárias. Então, não é só a dor, né? Existe um ponto que a doença evolui tanto que arrisca outros órgãos também. Eu ia te perguntar isso. A gente escuta muito falar, principalmente das pacientes. Eu tenho endometriose profunda. O que seria isso, Carol? Veja, toda endometriose, que mesmo que ela seja um foco pequeno, que esteja no ovário, na bexiga, ou órgãos fora, assim, longe do útero, ela vai ser profunda. Então, não quer dizer que ela tá... A gente tem a ideia de profunda de que ela tá como se fosse enraizando, entrando. E não, às vezes é um foco superficial, mas ele tá longe da pelve, longe do útero, e a gente chama de endometriose profunda. Então, não é para se assustar, porque tem endometriose profunda. Calma. Vai depender da extensão da doença mesmo. Ô, Carol, e vamos falar um pouco de tratamento. O tratamento, ele é cirúrgico ou a gente consegue tentar outras coisas antes dessa cirurgia? Esse é um dos medos, que ela já chega, doutora, por que Esse é um tópico sensível. Atenção, Porque- tópico sensível. Você veja, a paciente é uma paciente sofredora crônica, né? Com dor crônica. Ela quer, eu acredito que ela chegue pra você e diga, eu quero um tratamento. É a primeira coisa que ela vai querer. A notícia boa é que a cirurgia pra gente ainda é conduta de exceção, por enquanto. O que isso significa? A gente tenta primeiro o tratamento clínico. Esse tratamento, ele envolve o bloqueio do ciclo menstrual, que pode ser feito com hormônios, né, com algumas outras medicações. E a gente avalia como é que essa paciente ficou com esse bloqueio. Complementarmente a isso, a gente precisa da alimentação, importantíssimo, e da atividade física. Então, não existe tratamento clínico sem esses 3 pilares. Uso das medicações para controle da dor, então o objetivo do anticoncepcional, do hormônio, né, que pode ser não necessariamente o anticoncepcional, não é curar a endometriose ou tratar ou remover os focos, não é esse o objetivo, é melhora da dor, simplesmente esse. E junto a eles, uma alimentação anti-inflamatória e atividade física. Esses 3 pilares, antes da cirurgia. Quando é que a gente vai para a cirurgia antes? Pacientes que têm dificuldade de engravidar. Então, quando a endometriose é moderada, a gente tem taxas de sucesso de gestação espontânea com a remoção dos focos, porque reduz a inflamação. E quando existe risco de obstrução dos órgãos, como eu disse. Então, é uma endometriose que está atingindo muito o ureter, o intestino, muito reduzindo, né, a luz desses órgãos, tendo risco de perder a função, aí a gente opera de cara. Mas fora isso, a gente tenta primeiro o tratamento clínico. E você falou muito dessa questão da inflamação, que os focos geram inflamação e tudo mais. Então, eu vou fazer uma pergunta bem de leiga, assim, como se eu fosse uma paciente sua. Tá. Por que eu não posso tomar anti-inflamatório? Porque o anti-inflamatório não me curaria. Então, você pode tomar, ele vai reduzir os níveis de prostaglandina, só que como você continua com o ciclo menstrual, existe um estímulo muito grande de estrogênio. Esses focos têm muito receptor de estrogênio e pouco receptor de progesterona, né? Que é a progesterona é o hormônio que acalmaria as coisas, vamos dizer assim. E aí, esse estrogênio que a gente produz em grande quantidade, e existem muitos receptores nesse foco, piora essa inflamação.
E as pacientes que têm, por exemplo, lipedema, que é algo muito inflamatório, a endometriose piora a situação. Piora também. E tem a questão do lipedema, ela é ainda mais difícil da gente tratar, porque o anticoncepcional tende a piorar, né? Já que o estrogênio piora um pouco essa inflamação também do lipedema. A gente fica numa situação difícil. Gente, é muito difícil. Eu imagino assim, uma paciente que tem endometriose, então um bom tratamento para ela seria fazer um bloqueio, né? Ou seja, se a gente entende que a paciente que a pior, sente mais dor, né, em relação à endometriose no período da menstruação, a gente tem que fazer o quê? Vamos bloquear essa menstruação. Isso. Porque se a paciente não menstrua, a gente consegue reduzir aí esse quadro crônico. Perfeito. Mas aí é uma paciente que quer engravidar. Gente. Eu acho que essa é a grande luta É da a mulher que grande tem endometriose. luta. Porque imagina, cogitar parar o anticoncepcional, que curou ela, curou a dor, melhorou a dor, pra tentar gestar por meses. E o medo de parar e voltar a ter dor. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que tem que existir ali, né, Carol? Um acompanhamento prévio, muito bem estabelecido. E quando você falou, assim, de mudança de estilo de vida, né? Aquela coisa, eu tenho um tratamento da endometriose pra você. Agora eu tenho duas coisas. Tem tratamento, mas depende de você. E muito. Então, assim, eu vejo, assim, o perfil. Inclusive, a gente recebeu aqui num podcast a Ana Luísa, nutricionista. E aí ela falou assim que o perfil das pacientes dela que tem endometriose, que consegue, né, ficar certinha, são aquelas pacientes super focadas, que se alimentam muito bem, que treinam, né, que fazem atividade física, musculação, enfim. Por quê? Porque são pacientes que viviam tanto ali, né, em meio à dor, em meio àquela qualidade de vida zero. E aí entender o quê? Caramba, eu tô treinando, faço musculação, eu tô me alimentando bem, uma dieta anti-inflamatória. Caramba, voltei a ter qualidade de vida. Exatamente. Então, são pacientes que sabem assim, isso aqui eu não posso comer, porque se eu comer isso aqui, pode ser que piore minha endometriose. É mais ou menos isso, né? Piore minha qualidade de vida. Então, a Ana Lúcia estava falando, né? Que são pacientes que são muito regradas, muito tudo, mas que acabam sofrendo ainda com uma certa infertilidade. Sim. Porque a gente sabe que pode ter essa correlação, né? Pode. Porque, assim, quem tem endometriose, mais ou menos ali 50% das mulheres vão conviver com a infertilidade. Então, não é todo mundo que tem endometriose que não engravida. Esse é outro medo que elas chegam. Meu Deus, será que eu vou poder engravidar? E agora? A gente precisa de um planejamento reprodutivo, principalmente quando a gente descobre a doença muito cedo, ali por volta dos 20 anos. A mulher precisa saber que ela pode enfrentar dificuldades e que talvez precise da reprodução assistida. Mas eu não posso, como alguns colegas fazem, dizer, você não pode engravidar. Gente. Você não engravida porque você tem endometriose. Isso não é verdade. Não fala isso. Se você é esse colega, né? Se você é esse colega que a Carol tá falando. Desculpa o desabafo. Não fala a gente isso. fica muito... Imagina pra uma menina de 20 anos. Exatamente. Ter esse diagnóstico, né? Como se assinasse uma embaixo. sentença. Não, imagina uma menina de 20 anos, você chegou lá e o médico ginecologista fala assim, então, você não pode engravidar, né? Já busca aí, se você quiser ser mãe, já busca outra forma. Já vai guardando dinheiro. Você acredita que eu já recebi uma paciente que ela falou assim pra mim, não, doutora Amanda, eu engravidei. Aí eu, tá, porque eu sempre pergunto, você estava se programando ou foi uma surpresa? Ela, não, foi uma surpresa porque eu achava que eu não queria engravidar. Porque me falaram que eu não queria engravidar. E aí ela voltou pra mim grávida, né? Então, assim, ela veio pra mim grávida. Por quê? A pessoa não pode, nós profissionais, não podemos dar esse atestado, né? Olha, você não vai conseguir engravidar. Mas sim, eu acho que a gente precisa orientar e conduzir essa mulher durante todo esse período, né, Carol? Tem muitos que falam assim, você tem que tentar engravidar logo, tá? E às vezes a mulher nem quer, tem às vezes um objetivo profissional na vida dela, ou às vezes não tem nem parceiro, não achou nem a pessoa que quer que seja o pai. Ela fala, você tem que correr e engravidar. A pressão. Eu digo, não, calma. Existem outras formas, né, da gente conservar essa reserva ovariana sem precisar engravidar logo. Tem que ter, mas precisa ter um planejamento, precisa ter consciência. Principalmente quando a endometriose atinge o ovário, que a gente chama de endometrioma, né? Tem um nome específico para isso. Se tem endometrioma, tem baixa reserva. Porém, mesmo a baixa reserva não é igual à infertilidade.
Inclusive, né, gente, tem um exame laboratorial que a gente faz, que é a dosagem do antimileriano, né? Isso. O antimileriano. E aí tem paciente que chega pra mim numa consulta pré-concepcional, que ela fala assim, eu preciso muito dosar meu antimileriano. Aí eu falo assim, quando é que você vai querer, né, liberar pra engravidar? Não, eu já liberei. Então, assim, o antimileriano baixo, ele não fala que você não vai conseguir engravidar. Não. Mas ele fala assim, vamos se planejar? Porque pode ser, se você esperar 5 anos, aí pode ser que realmente você não Você consiga. tem dificuldade, Então, exatamente. assim, é isso, gente, entende, tá? Um antimileriano baixo não quer dizer que você não consegue engravidar hoje. Verdade. Quer dizer que você precisa se organizar. E nem um alto, né? Um alto não quer dizer que você é super fértil. Tipo, mês não, que vem. calma. Assim como a endometriose, é a mesma coisa, né? Mesmo raciocínio. Não é porque você tem que você não vai conseguir engravidar. E aí você falou do endometrioma, né? E é muito interessante porque trabalhamos juntas, tá, gente? Nós trabalhamos juntas, então a gente trabalha bastante juntas e teve um parto que a gente fez, foi uma cesariana, que aí a paciente, e era uma paciente minha, então assim, eu sabia todo o histórico dela, eu sabia que era uma paciente que ela não chegou pra mim com nenhuma queixa, né? Com nenhuma comorbidade, nada do tipo. E aí a gente tava fazendo a cirurgia, né? A cesárea, a Carol olhou assim e fez... Tem endometriose. Tem endometriose. Aí eu falei, caramba, cara, a paciente nunca me falou que tem endometriose, mas falou realmente que tinha muita cólica. Mas nunca tinha Provavelmente dito. ela não tinha o diagnóstico. Não tinha o E diagnóstico. na gestação, como ela tá sem ciclo menstrual, né? Ela não tá menstruando, ela não vai ter, tende a ter uma melhora dessa dor, né? E antigamente, muito médico ainda fala isso, que a gravidez cura a endometriose. Isso também não é verdade, é outro mito, não existe. A doença continua lá, tanto que a gente viu na cirurgia, né? Mas o sintoma, às vezes, melhora. Melhora, né? Então, assim, as mulheres. Eu acho que por isso que ela nem lembrou de te falar. Pra ver se essa dor. Ô, Carol, e melhora. deixa eu te falar, você falou que pode aparecer em todas as faixas etárias, né? Isso. Mas então quer dizer que uma adolescente que acabou de ter a primeira menstruação, nos próximos ciclos ela já começa a ter esse sintoma da endometriose ou ela precisa esperar Não, um precisa tempo? esperar um pouco mais. Tá. Tem que ter o amadurecimento do eixo mesmo, né? Ali da produção hormonal. Mas se aquela adolescente já mostra que tem uma cólica muito forte, que é aquela cólica que a gente chama de dismenorreia, né? Que incapacita, a gente já liga ali um sinal amarelo mesmo para a doença. E aí a gente já pode, inclusive, começar a tratar clinicamente. Pode sim, deve começar. Porque aí, se a gente faz esse bloqueio, acabar prevenindo o avanço da doença? Ou não? Então, a Ou gente só ainda não tem essa resposta. A gente ainda não tem. O que eu noto na prática, e tem alguns relatos na literatura, é que o exercício físico e a alimentação, às vezes, a regressão dos focos da endometriose. Sério? Eu já tive pacientes que eu peguei com uma ressonância com algumas lesões ali, e aí... Tome exercício, alimentação, adesão, né? A dieta é muito grande. No exame seguinte, os focos tinham realmente reduzido. Gente, olha isso. Como é o poder da nutrição, gente. Muito grande, muito grande. E assim, é uma dieta que precisa cuidar muito com relação, por exemplo, à carne vermelha, né? Não pode comer em excesso. E aumentar a ingestão de alimentos antioxidantes, né? Vitaminas, vitamina C, vitamina D, vitamina E, enfim. E gorduras boas, então oleaginosas, azeite de oliva, que é aquela famosa dieta da medicina, que é boa pra tudo, que é a dieta mediterrânea, né? É boa pra tudo. Risco cardiovascular, melhora o colesterol, também melhora a endometriose, olha só. Meu Deus. Muito bom. E Vamos isso todo mundo mudar pra Grécia. Maravilha, frutos do mar. E assim, isso tudo associado também a uma suplementação, né? Com certeza, com certeza. E assim, se ela tem doença intestinal, ela pode até ter má absorção, né? De algumas substâncias. Gente, É muito complexo, não é? É muito complexo, é uma muito complexidade complexo. gigantesca. Exatamente. Ô, Carol, explica assim pra gente, pras meninas que estão assistindo a gente, por que a endometriose pode mexer com a fertilidade? Então, a endometriose vai reduzir a reserva, se tiver doença ovariana, e também o ambiente inflamatório, ou seja, o líquido peritoneal é um líquido que está com mais substâncias, né, inflamatórias, mais prostaglandinas e tudo mais, reduz a qualidade desse ócito, desse óvulo. Outra coisa também são as aderências, porque a gente acha assim, né, que o óvulo
o ovário joga o óvulo dentro do útero e fecunda e tá tudo lindo. Mas, na verdade, não. A gente precisa de uma trompa móvel, ou seja, a tuba uterina é que vai buscar esse óvulo. Então, o ovário solta o óvulo no líquido peritoneal e a trompa precisa estar livre para conseguir alcançar, pescar esse óvulo e conduzi-lo através, né, desse canal até o útero. Então, todo esse mecanismo pode estar, de alguma forma, ali prejudicado pela endometriose ou por uma aderência da trompa ou por um ovário que está ali grudado na parede pélvica, enfim, são vários mecanismos. E a cirurgia, além de melhorar o foco, o sintoma e tudo mais, ela pode melhorar essa questão da fertilidade? Ela pode fazer com que as coisas voltem a funcionar como era? Pode, nos casos de doença leve a moderada, ela tem esse efeito, sim, na melhora da fertilidade. Aumenta a taxa de gestação espontânea, né, sem precisar ir para uma FIV. Porém, o que a gente precisa ter atenção é nas chances de recorrência. Então, eu fiz cirurgia de endometriose, tô curada, removi todos os focos, porém a doença pode voltar, né? Ao longo de alguns anos ali pode ter recorrência, né? Em até 10 anos, quase 30% das mulheres têm retorno dos focos. Caramba, é muita coisa. Isso diminui quando a gente retira o útero. Essa é a questão. Então, a cirurgia também deve passar por um planejamento para evitar procedimentos sucessivos. Entendeu? Então a gente está no meio de uma questão. A mulher quer engravidar, eu vou operar. No futuro, ela pode precisar de um novo procedimento. Então, tem que ser algo muito explicado e muito conversado com ela. Tudo muito bem planejado, né? Sim. Gente, imagina a cabeça dessa mulher. Pois é. Imagina a cabeça dessa mulher, né? As decisões que ela vai precisar tomar, o suporte emocional que ela vai precisar ter, um suporte familiar do marido, né? Da pessoa que está ali do lado, porque gente, não dá para romantizar, não dá, né? Para minimizar as consequências que isso vai trazer no psicológico mesmo desse paciente. Eu sempre digo que a gente não trata endometriose sozinho. O gineco não trata sozinho. A gente precisa de outras especialidades e precisa muito ainda de um psicólogo e de um psiquiatra do lado, muitas vezes, né? Porque como é que se fala, gente? Tá junto, assim. O olhar multidisciplinar? Isso, esse olhar multidisciplinar, assim, para um tratamento de um transtorno do humor, transtorno depressivo, que anda muito junto, justamente por conta dessa questão do acolhimento que precisa de mais, questão da dor todo mês. Isso mexe demais, né? Com a vida da um mulher. ciclo, né, gente? A gente sempre escutou que cólica é normal, e aí a paciente tem uma cólica excessiva, aí a pessoa já fala, ai, nossa, mas todo mundo tem cólica, o que essa menina tá... Sabe? Toma um remédio e tal. Então, assim, sempre minimizando. Né? Eu sofro de enxaqueca e eu passo muito por isso, assim. Hoje em dia não tanto, mas é porque as pessoas em volta acolhem muito essa questão da minha dor e hoje eu já consigo controlar melhor. Mas no começo era assim, nossa, dor de cabeça de novo. Ai, nossa, que menina como chata. se tipo assim, você acha que eu queria estar tendo dor de cabeça? Nossa, que chata. Ai, ela cancelou de novo por causa de dor de cabeça, sabe? Então, acho que a endometriose é mais ou menos isso. Nossa, cancelou, não veio na escola por causa de cólica. De uma dorzinha, ai, meu né? Deus, que menina fresca, né? Enjoada. Que nem esses sentimentos que a mulher da endometriose traz, essa tristeza, né, essa fadiga, que muita gente trata como um sentimento e muitas vezes já evoluiu para uma questão da mente, né? Não é mais só um sentimento. Por quê? Porque se instalou, se tornou crônico a tristeza, o cansaço, a ansiedade, os medos e se torna mesmo uma depressão, que as pessoas tendem a confundir com sentimento e não é. É algo real da mente, precisa de tratamento também. Ô, Carol, e agora eu quero falar uma coisa um pouquinho mais complexa com você em relação a pacientes que foram, assim, vão ser submetidas a uma FIV. Eu tô falando porque eu tenho uma grande amiga minha de infância, tudo, e que ela tem endometriose, uma endometriose até profunda, enfim. Ela passou por cirurgia já de foco e tal, mas não conseguiu engravidar espontaneamente. E aí ela fez coleta, enfim... fez todo o procedimento para ser submetida a uma FIV. Mas ainda assim disseram, a gente vai precisar te operar. Ela tinha um endometrioma, né, que é a endometriose no ovário, mas a gente vai precisar te operar para melhorar a tua chance da FIV. Isso acontece mesmo. Mesmo a gente
já tendo aí um embrião congelado, por exemplo, ainda assim a cirurgia é indicada? Sim, porque pode afetar também o endométrio, ser um endométrio mais resistente, né? E interferir na implantação daquele embrião. Outra coisa também é que muitas vezes a mulher precisa operar antes porque o ovário não está numa posição favorável para fazer a captação daqueles óvulos. E aí a gente precisa soltar o ovário para ele ficar mais móvel e a mulher conseguir fazer essa captação. Meu Deus, então, cirurgia de mulher infértil precisa ser muito, muito bem planejada, assim. Porque vai fazer... Sim, porque às vezes pode piorar, né, a situação. Às vezes pode piorar, sim. E assim, eu fico pensando aqui, tá? De uma forma leiga. Você vai fazer a cirurgia para soltar aderência, tudo, mas o procedimento cirúrgico por si só aumenta por a isso chance. que eu falei, pode até piorar, né? A vantagem da VID é justamente dar menos aderências, né? E existem alternativas, por exemplo, substâncias antiaderentes que dá para usar, enfim. Que legal. Tem essa tecnologia, mas nada com uma evidência, assim, que resolve mesmo, não. Pode, mesmo sim, o procedimento ainda pode. Então, assim, só explicando para o pessoal, o tratamento cirúrgico da endometriose, ele pode ser feito por vídeo. Isso. Né? Não precisa ser aquela cirurgia aberta. Não é para ser. Não é para ser. Se alguém falar para você que opera endometriose aberta, corra. Corra, por favor. Porque você não tem visão de todos os focos, como você tem na vídeo, Muito entendeu? bom, Carol. Então, a cirurgia, né, videolaparoscópica é o mais indicado. Sim, mas ela dá como se fosse uma lupa, né? Assim, você enxerga bem. Ela amplia todos os planos anatômicos que a gente precisa acessar para remover os focos totalmente. E aí é uma paciente que muitas vezes sai da cirurgia e já sente uma melhora significativa. Da qualidade de vida, com certeza. Melhora muito. Meu Deus. Muito. E por que será que existe muito isso, né, de tratamento clínico, cirúrgico? Porque eu vejo assim, né, quando eu dou uma lida, que ainda tem muito profissional que foca mais no tratamento clínico, outros assim, que não tem esse, porque pelo que você está falando aqui, eu vejo que você é assim, tratamento clínico, mas cirúrgico também. Se não der certo, cirúrgico também. Mas eu vejo que tem muito ainda essa diferença, assim, essa divergência de opinião entre os profissionais da área. O correto mesmo, né, de evidência, a recomendação é escalonar os tratamentos. A gente não vai matar uma formiga com uma bala de canhão, né? Então a gente tem que começar com menos complexo. Exatamente. A gente começa primeiro com medicação, com a dieta, com a alimentação. E, por fim, se nada resolver, se os sintomas forem persistentes, a gente vai para a cirurgia. Porque o que a gente precisa evitar com a cirurgia são os procedimentos sucessivos. Se eu estou diante de uma doença que vai continuar progredindo, que vai continuar evoluindo ao longo dos anos, eu preciso entrar na cirurgia para não operar aquela mulher 3, 4, 5 vezes, como eu vejo muitas pacientes. O objetivo não é esse, entendeu? Perfeito. E essa é a importância desse escalonamento mesmo. E tem que entender que não é porque fez a cirurgia que vai comer o que quiser, que vai viver o sedentarismo. Ou seja, o tratamento clínico continua, mesmo com a cirurgia. Exatamente. Então, assim, é entender que você vai precisar ter uma mudança ali no estilo de vida mesmo. Verdade. Tanto pré-cirurgia quanto pós-cirurgia, porque isso vai ajudar. Ó, a Carol falando que as pacientes, né, que já viu o caso da paciente do foco ir embora, só com mudança no estilo de vida. Então não dá pra negligenciar, né, Carol? Não dá. E eu percebo que é uma das coisas que as pacientes mais têm dificuldade. Porque a nossa alimentação é muito assim, carboidratos refinados, farinha branca, é muito inflamatória. Açúcar, muito. E quem tem endometriose precisa evitar. Não é que é proibido. Não, mas precisa evitar. Porque quando a pessoa come, quando a mulher come, ela nota a piora dos sintomas. Tem algum alimento específico que você fala, esse aqui não pode. Tem endometriose, então não pode. Acho que os carboidratos em gerais, né? Processados, embutidos, que assim ninguém deveria comer. Mas quem tem endometriose não muito menos. Carne vermelha em excesso, também porque a digestão é muito difícil. Laticínios de uma forma geral e algumas recomendações do glúten, mas isso ainda não é bem individual. Bem individual. E alimentos que podem fermentar muito também no intestino, a gente pede para evitar. Caramba, muito interessante. Ô, Carol, e essas pacientes, você vê que as pacientes que têm endometriose, ela tem uma correlação aumentada, assim, na incidência de ter outras doenças? Ou ainda não tem? Então, não tem estudos. Tem algum fator autoimune? Tem componente imunológico na endometriose, mas assim, a correlação existe com doenças ginecológicas, com a adenomiose, que é uma prima. Fala um pouquinho para quem está assistindo. O que é a adenomiose? A adenomiose é quando o endométrio infiltra o útero. Então, o endométrio ele para estar lá na cavidade interna do útero, revestindo só a parede. Mas em algumas situações ele pode infiltrar.
né? Por exemplo, após uma cesariana, pode ocorrer a formação da adenomiose. Mas não só isso, existem mulheres que nunca operaram o útero e tem, né? Porque ele infiltra. E aí tem também várias teorias para explicar por que isso acontece. Também na questão imunológica. Existe também correlação da endometriose com miomas, de andar junto, dependendo da localização do mioma, porque amplia, né, a área de endométrio, altera o sangramento e doenças anatômicas que bloqueiam o fluxo menstrual, que a gente chama de alterações millerianas. Né? A gente conhece, mas a maioria das pessoas não sabe. Por exemplo, um septo vaginal, um ímen perfurado. E pode aumentar o risco da endometriose também, de ter endometriose. Ou seja, as mulheres com endometriose tem que ter um bom ginecologista, tá? Não, Tem que gente, ter, tem. tem que ter. Porque é um olhar global ali, né? Não é só colher Papa Nicolau e ver se tá tudo bem e ver secreção vaginal e não. E tem uma coisa assim sobre a doença que eu acho que é um paradoxo. Mulheres com IMC mais baixo, ou seja, mais magras, têm maior risco de ter endometriose. Gente! Pois é. Não entra na minha Essa cabeça. doença vai deixar a gente Olha maluca. só, porque as obesas, as com sobrepeso e obesas, ciclam menos. Ah, sim, elas já estão bloqueadas. Entendeu? Faz sentido. Só que o problema é, em mulheres obesas, a doença é mais grave. Ai, meu Deus. Tá vendo aí? Entendeu? Que Pois é, a maluquice. doença Entendi. tende a ser mais, porque é um estado do corpo inflamatório também, a obesidade, né? O É. tecido de gordura produz estrogênio. Muita gente não fala sobre isso, ou seja, eu tenho uma predominância estrogênica numa mulher com sobrepeso e obesidade. Isso piora a endometriose. Meu Deus Olha do só que céu. coisa. Faz uma bagunça na Faz cabeça. uma Gente, bagunça. mas Imagina a ó, paciente. mas ó, tem que treinar. Tem que se Tem que mudar alimentar a bem. alimentação. é isso. Porque senão você foge de um problema, não, mas né, a obesidade acaba que a paciente vai ter menos ciclos, mas o caminho não é esse. E assim, não precisa ser um treino intenso, porque muitas mulheres, mas eu tenho que fazer corrida, não sei o quê. Não precisa ser, não é treino de alto impacto que a gente quer. É um treino leve a moderado, pode ser um yoga, pode ser um pilates. Um Sério? alongamento. Eu achei, ai meu Uma Deus. caminhada. Eu achei que Uma era hora por dia de treino moderado. Pode ser, não precisa ser Olha aí, um... tá vendo? Eu achei que era uma coisa, CrossFit. uma coisa mais E se aumentar a consciência corporal é melhor ainda. Porque com a dor tem contratura muscular da região pélvica da vagina, ou seja, vai piorar a dor na relação, vai piorar o quadro de dor cíclica vira crônica e passa a doer todos os dias, porque muitas vezes é uma contratura, é uma aderência ali que tá. Gente, ou seja, vamos lá, é linkar profissionais que fazem parte desse cuidado, né, da paciente com endometriose. Então, o ginecologista, o nutricionista, Muito. o psicólogo, o psiquiatra, Isso. um bom fisioterapeuta, Pélvico. Muito. Aham. um educador físico. Isso. E tem as outras especialidades da medicina, por exemplo, o proctologista, que cuida da parte intestinal, precisa também de um Perfeito. olhar. Porque tem focos dentro Porque tem foco, porque faz diagnóstico diferencial com outras doenças do intestino, como a doença inflamatória, né? Porque pode ter sangramento nas fezes, dor na evacuação, também assim como a doença inflamatória. E muitas vezes precisa de um urologista, quando a doença... O foco é na bexiga. Exato, no ureter ou na bexiga. Então Ou é se- multidisciplinar. E a mulher com endometriose, ela tende a ser mais constipada, diarreia, intestino, ou não... E varia. Geralmente, a diarreia é próxima da menstruação, porque aumenta a prostaglandina, né? Ah, Então, é a prostaglandina verdade. aumenta o trânsito intestinal e aí ela tende a ter diarreia. Outro sinal importante, se você tem diarreia antes de menstruar, pode ser endometriose. Meu Deus, Tá vendo? gente. Coisa Olha boba, isso. né? Que eu acho que É. as pessoas nem fazem essa associação. Não. E aí, e a dor na evacuação. E a dor na evacuação. E outra coisa que eu peço muito para elas olharem mais pro intestino, com carinho, cuidarem mais, ingerir fibra, ingerir água. Por quê? Probióticos. Constipação confunde os sintomas. Às vezes ela tá com dor, não é o útero que tá doendo, não é o foco, é o intestino preso, né? Então precisa aumentar a ingesta de fibra, aumentar a ingesta de água e o próprio exercício para esse intestino funcionar melhor. E não confundir também. E não confundir Às tudo. vezes, então, Carol, quer dizer que às vezes a endometriose pode ser até um diagnóstico de exclusão, que a gente fala. A gente olha um Precisa tudão, olhar tudo que tá na pelve. E aí, mais nada a gente encontra, juntando com o sintoma da paciente, a gente pode Isso, não é diagnosticar. só o útero que dói, né? Dor pélvica existe um leque aí de coisas. Então, eu preciso perguntar muito bem, fazer uma anamnese muito boa sobre o funcionamento do intestino, funcionamento urinário, como é que é, se vai, não vai, enfim, o que sente. Tem que perguntar tudo que tá ali em volta, porque faz parte dos diagnósticos diferenciais mesmo. Chega muita gente, é endometriose, quando a gente vai aprofundar, não é. É outra coisa, é outra doença, então também tem que... Que tem um sintoma parecido. Parecido, isso.
Ô, Carol, me fala uma coisa. E para aquelas pacientes que ou não querem usar tratamento hormonal ou não podem por algum outro problema? Nossa, boa pergunta. Boa pergunta. Aí tá indicada a cirurgia. A cirurgia. Nesses casos, a cirurgia pode ser uma opção. Existe a opção dos inibidores do GnRH, né? Que são aquelas substâncias que simulam a menopausa. Só que a gente esbarra numa questão que não dá pra usar por muito tempo e tem muito efeito colateral. E aí tem que ser casos muito bem selecionados, a gente quase nunca usa. Acaba indo pra cirurgia mesmo. E para quem usa, quem quer usar, existe algum anticoncepcional específico? Antigamente falavam de um só de progesterona, enfim, o Dienogest e tal, mas e hoje em dia? O que as revisões mostram, né, revisões sistemáticas que pegam vários trabalhos para avaliar se tem superioridade entre as medicações, entre os hormônios, é que não existe. Por mais que a gente tenda a crer que existe, até o momento não existe. Algumas situações off-label, fora de literatura, a gente acaba usando a gestrinona em casos resistentes, porque ela tem uma ação antiestrogênica e antiprogestagênica mais potente. Só que o problema dela são os efeitos colaterais que vêm junto, porque ela é como se fosse semelhante à testosterona, e aí piora a acne, piora a queda de cabelo. Então, em alguns casos refratários, existem alguns relatos que mostram uma discreta superioridade da gestrinona nesses casos de dor pélvica. E a gestrinona, ela também é um anticoncepcional? Ou a gente teria que associar alguma outra coisa para elas que não querem engravidar? Ela funciona como anticoncepcional. Funciona. E os DIUs? Principalmente aqueles hormonais, né? Porque os que não vão ter hormônio não vão Acho fazer que até piora, ou não? Gente, DIU sem hormônio não serve pra quem tem endometriose. Era isso que eu ia falar. Não, o DIU sem hormônio não bloqueia, né? E vai dar mais dor ainda. Vai dar mais dor. O DIU, a gente sabe que o DIU de cobre, né? Quando a gente vai indicar, a gente sempre fala o quê? Piora o sangramento, piora a cólica. Imagina se dá isso pra mulher que já tá bombando de cólica. Não, mas os DIUs hormonais. O DIU hormonal, de preferência o Mirena, pode ser usado para tratamento, principalmente de sangramento uterino normal. Uma coisa interessante sobre o DIU é que quando ele é inserido após o procedimento cirúrgico, ele melhora também a taxa, reduz a taxa de recorrência da doença. Que legal. E aí a gente acaba usando bastante o DIU Mirena. Em alguns casos, quando a doença está mais distante da pelve, o tratamento sistêmico, ou seja, via oral, ele é obrigatório, porque o DIU ele vai ter ação mais local. Sim. Ele nem sempre consegue alcançar. Então, quando tem endometrioma, a gente dá preferência para medicação via oral mesmo. Ou injetável. Ou seja, não é uma receita de bolo, né? É muito individual. Não é. Gente. E assim, uma coisa que eu sempre falo com as pacientes, tenham paciência, porque nem sempre na primeira tentativa a gente vai achar o anticoncepcional ideal, sabe? E eu brinco assim, o anticoncepcional ideal é aquele que você tá tomando e quando você pensa em parar, você fala, não quero parar. Porque ele tá te fazendo bem. Então, se tá tendo muito colateral, queda da libido, muita acne, enfim, se tá tendo colateral, a gente precisa trocar, porque existe uma gama de medicações, cada uma com a sua ação ali no receptor específico que vai melhorar determinado sintoma. Isso no geral, né? Inclusive, nem só para mulheres com endometriose, né? Isso. No geral, a ginecologista vai passar e a gente tem que explicar que é isso mesmo. Nem sempre a primeira opção é a que vai funcionar. E é muito individual, porque cada uma sempre tem aquelas pacientes, né? O Implanon, por exemplo. Ai, meu Deus, amei. Tá aí na moda, né, agora. Aí a outra, Implanon. Meu Deus, não, odiei. Isso. Então, assim, gente, não dá pra vocês irem pela experiência de outras pessoas. Não, exatamente. Porque é muito individual, então você tem que ter a sua experiência. Atualmente, né, eu sou ginecologista obstetra, mas o meu foco realmente é em pré-natal, então minhas pacientes de ginecologia, eu mando pra Carol, tá? Eu mando pra Carol. Então é assim, a paciente vem pra uma consulta pré-concepcional, né, engravida, e fica comigo. Aí na consulta pós-parto, eu já dou encaminhamentozinho, porque ela começa a falar, doutora, tá, é minha contracepção. Eu, pronto, agora eu vou te encaminhar, tá? Agora eu vou te encaminhar pra doutora, você vai passar com outra pessoa. Combinado. Que já é uma profissional que minhas pacientes conhecem, enfim. Porque pra fazer todo esse acompanhamento, porque também precisa, né, Carol, desse olhar muito individualizado. Elas perguntam, doutora Amanda, o que é que você acha? DIU ou Implanon? Aí eu falo, olha, pra eu te responder isso, precisaria de uma consulta pra eu conhecer, né, como é o seu ciclo, né? As preferências, né? Se pra ela menstruar é um problema ou não. Enfim, são várias questões. Gente, tem uma coisa que é engraçada, viu? Tem paciente que acha que, assim, que não pode ficar sem menstruar.
Já ouviu alguém falando Nossa, isso? muito, gente, mas muito, é muito. muito. É como se fosse uma limpeza. A menstruação é uma eu já limpeza. escutei isso. Como ficar sem menstruar, exatamente. Gente, isso é um mito Total. enorme, né? Porque a menstruação não serve pra limpar nada no seu organismo. É exatamente isso que a Carol explicou bem no comecinho aqui, que é só uma descamação. Sai sangue sim, mas sai células, sai outras coisas. E isso não quer dizer que seja uma limpeza do seu corpo. É só uma queda hormonal que acontece isso. E é importante elas saberem, assim, que com o anticoncepcional, essa camada interna, esse endométrio, ele não vai crescer. Então, não vai ter o que descamar. Pelo contrário, ele atrofia. Então, é como se o útero ficasse bem carequinho, assim, né? Você vê o músculo mesmo, porque a camada já tá super atrofiada por conta do anticoncepcional. E não tem problema nenhum com isso. Não vai causar infertilidade, não vai causar uma dificuldade para engravidar. Assim que você suspende a medicação, 12 a 24 horas depois, que é o tempo de duração do efeito do hormônio, tudo volta a ciclar novamente. Ou seja, vamos lá. A mulher que toma anticoncepcional, ela menstrua? Ou ela... Mais uma polêmica. Essa é outra coisa que toda consulta eu falo. Vai, então explica, Carol. Olha ali pra aquela câmera e explica. Gente, quem usa anticoncepcional não menstrua. É um sangramento e pode acontecer ou por atrofia ou por privação do hormônio. Então, quando você dá a pausa, que há uma queda nos níveis hormonais, você vai ter esse sangramento. Então, não é menstruação. Ou seja, se você tomou anticoncepcional e parou ali, né? Porque o anticoncepcional tem ali, tomei 21 dias e parei 7 dias. Esse sangramento que você tem não é porque você menstruou, é porque você tá sem o hormônio. Inclusive, se você der um hormônio pra mulher que tá na menopausa, dá um hormônio pra mulher que tá na menopausa. E aí, a parada parar, dele, ela vai sangrar. Exatamente. Porque E se ela tá na menopausa, ela não tá mais menstruando. menstruando, entendeu? Só pro pessoal que tá assistindo conseguir ter essa correlação. Entender, não? Total. Menstruação precisa de ovulação. Se Isso. você não ovula, você não menstrua. Exatamente. Basicamente isso, né? Mais simples de explicar. O que mais, gente, de endometriose? Gente, eu acho que a gente conversou muito Eu sobre acho endometriose. também. Eu queria perguntar uma coisa. Em alguma cirurgia sua, qual que foi, assim, algum foco que você falou, meu Deus, esse daqui a gente Teve não tinha alguma visto? cirurgia, assim, que você viu? Não, assim, sempre existe a questão de, às vezes, o exame mostra menos. Pode acontecer. O exame trai a gente. Mesmo ultrassom ou a ressonância? Qualquer um. Ele faz o exame, aí vê o foco aqui. Quando a gente entra, tudo grudado, foco infiltrando o intestino. Então, a gente sempre acaba pedindo a cirurgia para mais. Com mais... principalmente dependendo do sintoma da paciente. Sim. Mas a gente acaba pedindo com mais recursos, né? Com mais materiais, porque pode ser que o exame não mostrou, mas quando a gente entra, tem. Ô, Carol, e tanto a consulta da endometriose, que é multidisciplinar, que a gente tá falando, a cirurgia também é. Então, você precisa de outras especialidades para estar ali junto. Com certeza, porque assim, o ginecologista, ele tem um olhar para a pelve, né? Ovário, útero, trompa. E quando chega na parte intestinal, na parte do retroperitônio, a gente tem algumas limitações. E aí precisa de outros cirurgiões junto ali para poder executar a técnica. Lógico que com o tempo, você vai aprendendo com os colegas, né? E consegue executar. Mas é muito interessante ter essa divisão de responsabilidade mesmo. Perfeito. Com outras especialidades e até para a segurança da paciente. Sim, também. cada um no seu quadrado, né? Então, exato. assim, chega na parte Até da porque- bexiga, do intestino, né? Isso, até porque a gente sabe que medicina é um mundo de coisa, né, gente? Não tem como abarcar tudo, é impossível a gente saber tudo. E eu percebo que as pessoas que não são da área têm muito essa crença, acham que o médico tem respostas para tudo. E o médico é um ser humano com limitações, igual todo mundo. Então, consultar um colega, pedir uma opinião, falar para o paciente, olha, eu vou precisar estudar melhor o seu caso, não é nenhum demérito, pelo contrário, né? É algo importantíssimo que a gente precisa fazer mais, inclusive. Porque mostra cuidado, Sim, mostra zelo, exatamente. atenção. Isso. Aquele médico que você vê assim, que sabe tudo, né? Não. Que sabe Tudo leva pra cirurgia. Então, assim, é uma coisa que precisa você pedir uma segunda opinião, né, para um colega, você aliar de uma forma conjunta, né, as próximas condutas que vão ser realizadas ali. Isso é um cuidado, né, que a equipe está tendo com você. Porque, como a Carol falou, não existe receita de bolo, cada paciente é muito individual e é preciso estudar caso a caso, e cada caso vai ter ali as suas particularidades, né? Exatamente. E até a cirurgia mesmo, assim, a gente não tem como reproduzir a mesma cirurgia em todas as pacientes, porque a anatomia às vezes é única. Então, a gente tem a sistematização, os espaços anatômicos, justamente por isso, para poder usar, mas nem sempre vai dar para fazer tudo naquela ordem que foi igual na outra, porque a anatomia já tá diferente
bem Não são individualizado. cirurgias rápidas, né, Carol? Não são cirurgias assim de no mínimo 2 horas, 4 horas É de mesmo? duração. Quando tem foco intestinal, demora mais. Porque além da parte pélvica, e às vezes cirurgias conservadoras, preservadoras, que a gente vai manter útero, às vezes demora mais também. Porque tem que ter mais cuidado ali, né? Pra não lesar nenhuma estrutura importante, não tirar... Porque, assim, pra tirar o útero, pra gente é muito mais fácil, né? Só clampear, ligar e tal. Só que quando a gente vai fazer uma cirurgia conservadora, a gente precisa ter cuidado com os vasos sanguíneos. Então tem que ter um bom conhecimento da anatomia ali pra não lesar. Porque um vaso que a gente lesa pode interferir a toda a irrigação do útero, né, a nutrição do útero e prejudicar aquela paciente. Então, às vezes, conservadoras acabam demorando mais. Ô, Carol, existe focos de endometriose? Agora é uma curiosidade minha mesmo. Vaso? Pode existir? Dentro, não. Em parede de vaso, não, assim, a gente não costuma encontrar. É mais em órgãos. Órgãos Isso, e ligamentos. Em ligamentos, exatamente. Ligamento. E em espaços anatômicos, né? Que a gente, às vezes, não estuda. Por exemplo, espaço entre a vagina e o intestino, existe um espaço. E ali, muitas vezes, pode ter nódulos mesmo de endometriose ali. Que são Nos espaços que eram linfonodos também virtuais. você nunca viu? Nos linfonodos, não. Também não existe relato Perfeito. disso. Agora, assim, você falou aí que a cirurgia é uma cirurgia longa, né? Muitas vezes. Complexa, né? Complexa, mas a recuperação dessa mulher... Por ser uma técnica minimamente invasiva, a recuperação tende a ser muito boa. Um e com diazinho de baixíssima internação. taxa. Isso, 24 horas de internação hospitalar pós-operatório. Lógico que em casa ela vai ter que manter alguns cuidados de repouso, mas com 15 dias, dependendo do trabalho, ela já pode retornar ao trabalho, já pode dirigir. Olha isso, gente. Então, assim, também, né? Para as pacientes, que eu acredito que às vezes a paciente... a gente sempre recebe, né? Paciente que tem pavor do centro cirúrgico, né? Nossa. Então, fica ali tentando um tratamento clínico a todo custo, mas não tá tendo uma boa resposta. Então, não fica, né, com Não é pra ter medo, medo, apreensivo do procedimento cirúrgico. Até uma recuperação tranquila, uma cirurgia minimamente invasiva, por mais que seja complexa, mas é complexa para quem tá fazendo, né? É complexo para quem tá fazendo. Mas tem uma recuperação tranquila. Tem que ter uma boa equipe, né? Uma equipe que converse, que explique, que oriente, que passe essa confiança para a paciente. Porque precisa remover os focos 100%. Não dá para deixar a doença para trás. Então, tem que ser cirurgião experiente mesmo, que domine muito a questão anatômica. Gente, é muito complicado mesmo. Que imagina, né? Ela tá falando de espaços ali entre órgãos. Então, Isso. veja bem. Que muitas vezes são virtuais, né? Ou seja, Aham. eles vão surgindo a partir que o gás que a gente injeta na barriga, né? Para criar o espaço. À medida que o gás entra, vai abrindo esses espaços pra gente poder retirar os focos. Que, na verdade, eles nem existem, né? Assim, Exato. Não, fisicamente. Gente, e a gente conversou aqui sobre muita coisa. Eu acho que a mulher, né, que tá descobrindo agora uma endometriose, ou então é uma mulher que está sem respostas porque sente muita coisa, mas ninguém acha nada, né? Porque como a gente viu aqui, às vezes não aparece em exame. Então aquela mulher que tá meio que assim, meu Deus, né, o que é que eu tenho? O fato de não ter respostas é muito ruim. Então acho que esse episódio da gente tá ouro puro, né? Porque realmente a Carol conversou muito com a gente aqui sobre tudo relacionado à endometriose, né? Causas, consequências, tratamentos, enfim. Ou então, eu acho que dá para elucidar bem essa mulher, né? Para que ela verdadeiramente, assim, acima de tudo, ela se sinta acolhida. Sim. Não é frescura, não é exagero. Não é exagero, né? Conversamos aqui exatamente sobre isso. É uma mulher que precisa. Então, se você é marido, né? Se você é um familiar de uma mulher que ela tem endometriose, saiba que ela precisa de você, ela precisa da sua atenção, ela precisa do seu cuidado, ela precisa desse zelo, né? E dessa ajuda. Exatamente. E dessa ajuda, desse né? apoio de todos os lados. Então, já compartilha, né, minha gente, esse episódio do Pode Gestar com todas as mulheres, né, que têm endometriose, enfim, para que elas, além de obter a informação e o conhecimento que a Carol tá passando aqui, ela se sinta acolhida. Sim. Porque eu acho que deve ser muito, muito ruim, assim, para a mulher. Ela ter aquela sensação de que ai, não, mas será que eu não tô exagerando, né? Eu sei que eu sinto isso, mas todo mundo diminui tanto o que eu tô sentindo. Então, será que eu não poderia sentir? E aquilo ali adentra dentro dela e deve ser muito ruim. Sim. Então, sinta-se acolhida. Principalmente para aquelas que não têm o diagnóstico, que suspeita, que tem dor e aí sabe que tem alguma coisa errada e ainda
não tem esse apoio, né? verdade. Então, as que têm endometriose ainda vão, né? Tem muita coisa na internet. Hoje em dia a gente lê, a gente tem informações, né? Claro que a gente tem que saber filtrar. E o melhor jeito de filtrar é ir em profissionais que entendem o que estão falando, né? Então, ele pode te direcionar. Olha, isso que você tá lendo realmente tem um embasamento, isso já não tem, etc. Mas para aquela mulher que tem a suspeita, né? Que ainda não sabe. Então, informações que a gente passou aqui é muito importante. Realmente, compartilhe com quem você sabe que tá passando por isso, mas que às vezes tem vergonha de procurar ajuda, ou alguém que fala para ela que o que ela tá sentindo é normal, porque vai fazer toda a diferença na qualidade de vida, né, Carol? Com certeza, com certeza. E o objetivo maior da gente no tratamento e no acompanhamento da endometriose é devolver essa qualidade de vida, assim. Eu sempre falo isso para as pacientes. Eu só vou sossegar, eu só vou ficar satisfeita a hora que você me disser que está conseguindo viver a sua vida normal. Sem dor. Exatamente. E não importa o meio que eu vou utilizar para isso, seja medicação, seja atividade física ou seja cirurgia. O que eu quero é que ela não desista do acompanhamento e do tratamento para que a gente consiga chegar nesse objetivo. Ô, Carol, e só uma última dúvida. O SUS fornece esse tipo de tratamento? Ai, que pergunta boa. Que pergunta boa. Seria bom se o acesso fosse mais amplo. Existem ambulatórios de endometriose, existe cirurgia, mas ainda num volume muito pequeno, porque como os equipamentos que a gente utiliza, eles são caros, né? São pinças, são materiais muito caros. Tem pinça que chega a custar mais de R$3.000. E aí, fora os outros materiais, fora o equipamento de vídeo. E aí o SUS muitas vezes não consegue arcar com a quantidade e a qualidade do material para o volume de pacientes que tem. Então, a gente não consegue dar assistência adequada para essas mulheres. E os convênios costumam cobrir esse tipo de tratamento? Os convênios cobrem esse tratamento, sim. Gente, certeza. mas Olha aí. eu não sabia dessa informação, tá? Pelo amor de Deus. O SUS, assim, né, precisa achar uma forma, porque a grande maioria da população, meus amores, não tem Precisa plano de do saúde. SUS, E não tem Precisa de condição serviço arcar único de particular, saúde, né? exatamente. Precisa. E eu perguntei isso justamente porque eu acho que essa população, ela é muito invisível, né? Essa população que precisa do SUS, ela é muito invisível na parte da endometriose. Já pensou tudo isso que a gente tá falando? Você mesmo elencou aqui todos os profissionais, deram 7, amiga. Uma paciente que depende do SUS, ela não consegue passar por 7 profissionais para devolver essa qualidade de vida para ela, entendeu? Na época que eu fiz residência, a fila de espera da gente para procedimentos era de 2, 3 anos, 4 anos às vezes. a Meu paciente ficava Deus, esperando. Carol. Porque assim, no SUS, o que acontece? O material, o equipamento quebra. Para consertar, tem que ter licitação do hospital, né? Porque o dinheiro vem do governo. E aí, até correr essa licitação, até ser aprovada, até consertar, já se foi 1 ano. E aí, infelizmente. Assim, Aí acaba que elas recorrem? A judicialização. Sim. Para conseguir o procedimento. Para fazer mais rápido, né? Pra Isso, conseguir elas mais judicializam, operam no serviço particular, mas quem arca com os custos é o Estado. Ah, entendi. Mas ela faz isso antes, né? Quando ela tem indicação, isso do procedimento, Isso. ela pode ir por essa via. Olha aí, Já gente, que é um o caminho, Estado, olha aí. já que o Estado não abarca, né, tudo, aí ela pode ir ou por uma defensoria pública ou contratar um advogado para tentar judicializar o Sim, procedimento. porque é um procedimento que a ANS diz que tem que fazer, né? Então, acho que é por isso, essa é a brecha para que elas consigam fazer Isso, e judicializar. e como o SUS não consegue abarcar, isso não é um problema de Alagoas, é no Brasil inteiro. Sim, E não no geral. consegue abarcar essas mulheres, fornecer um tratamento para essas mulheres. Eu acredito que seja por questão de custo, a verdade Eu acredito. E aí precisa da saúde complementar. Então, o caminho é judicializando. Além dos custos, profissionais qualificados também, né, Isso, Carol? também. Que hoje em dia a gente não vê tantos profissionais qualificados ficando no SUS justamente porque chega na hora de você indicar uma cirurgia e você não ter como ajudar aquela paciente. Aí você fica assim, de mãos atadas. atadas. Isso. Ou não tem o equipamento correto, ou não tem a pinça com a qualidade melhor. Então, compromete a segurança da paciente do procedimento, né? Aumenta a chance de ter complicações. Longe de mim falar mal do SUS ou dizer que eu não gosto do SUS, mas a verdade é uma só, gente. O SUS funciona na teoria, né? O SUS é lindo, lindo, lindo na prática, na folha, né? Em como ele foi criado. Realmente, se ele funcionasse, seria
maravilhoso, mágico para todo mundo. Imagina a economia que a gente não teria, porque todo mundo aqui provavelmente paga um convênio, né? Sim, Economia mensal que a gente teria com isso, né? Mas infelizmente não é o que a gente vê, né? E aí eu acho que essas pacientes que são pacientes de dores crônicas, essas que precisam de multiprofissionais, eu acho que elas são as mais prejudicadas. Sim, com né? certeza. Uma pena. Ai, gente, mas é. E aí, mais alguma coisa? Eu acho que a gente conversou acho bastante, que- né, sobre endometriose. Eu Quantos também. minutos já? A Carol vai voltar aqui, tá? Sim, Você vai voltar aqui. exatamente, Porque a gente exatamente. tem para conversar sobre parto, né? Sobre pré-natal, enfim. Então, trabalhamos juntas. Aí hoje o foco foi realmente endometriose. Mas, Carol, muito obrigada, viu, pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite para falar, né, para todas as mulheres, todas as pessoas que estão nos assistindo, um pouquinho sobre essa doença, né, que tanto diminui a qualidade de vida dessas pacientes. Obrigada. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, a honra de estar aqui com vocês. Que bom. Gente, nós somos, vocês veem, né? Toda vez que a gente traz profissionais aqui, vocês sabem que a gente é uma equipe super alinhada. Então aqui a gente tem, uma amostrinha de tudo. Uma ginecologista, uma obstetra, um ultrassonografista. E é isso. E a gente se complementa sempre. E além de trazer muita informação, a gente também apresenta profissionais que a gente confia, que são alinhados com a gente, para que vocês tenham aí também como opção para passar com elas, né? Sim. A agenda da Carol tá aberta. Lotada, quase sem vaga, mas tá aberta. Tá aberta. A gente consegue um encaixe pra vocês. Tenta abrir um turno É só extra. dizer Fala assim, fim do Pode Gestar. Eu ia dizer isso. É só dizer que assistiu a nossa live, que quer agendar por conta do Pode Gestar, que a Carol arruma uma vaga pra você. Combinado. Ai, gente, é isso. Beijo. Certinho, tchau.